retinha final aqui do nosso programa, mas a gente tá tendo um privilégio gigante. Meu coração aqui tá feliz demais em receber a querida missionária Val aqui na nossa bancada, né? Um relacionamento criado aí por 12 anos aqui na Rádio Fora FM, uma história linda, né? Com os ouvintes esses que muitas das vezes participava aí do Virtuosa, né, Ovelha, da missionária, alguns encontros de casais com ela, pastor Edivaldo. Deixa eu dar bom dia aqui para nossa querida missionária Val. Missionária, seja muito bem-vinda, estou muito feliz em tê-la aqui, viu? Bom dia, Kelly, bom dia, queridos que estão aqui no estúdio. Bom dia, os ouvintes e aqueles que nos assistem, né? Olha aí, aqui gente. Estamos em um outro nível agora, verdade. né? É uma honra poder estar aqui de volta a esta casa que tanto me acolheu e por tantos anos. E quantas histórias e quantas bênçãos aqui através da Rádio Farol. E o coração, como é que fica, missionária? Porque eu imagino, né? Vem toda uma história assim na cabeça da gente, né? Do que a senhora viveu aqui, né? Tantas pessoas foram abençoadas através da sua vida, do programa. Eu falei aqui que ele teve já uns 3 horários, se eu não me engano. Sim, acho que foi 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde. Vários horários de manhã. É uma honra, é uma história que ficou, foi construído um legado e aquilo que Deus me permitiu viver aqui dentro do estúdio, né? E é bom ver o quanto evoluiu, o quanto tem crescido a rádio, né? É verdade. E agora a senhora está em um outro momento, né, missionária? Dia 25 de março foi lançado esse livro que vocês estão vendo aí, Sem Medo de Envelhecer. Conta um pouquinho como é que está sendo esse momento, missionária, essa nova trajetória aí. Como foi que nasceu aí o livro? O livro nasceu da minha história. Olha aí. Eu comecei a me perceber envelhecendo e diante de uma cultura onde as pessoas não querem envelhecer. Elas querem estar sempre bem, o rosto sempre... Não é errado nada disso. A questão é, nós não vamos conseguir ficar o tempo inteiro com esticadinho. Não vai ter uma hora que não vai responder mais nenhum tipo de tratamento. Eu tive algumas crises com isso, com o espelho e me olhar, ver. Às vezes a gente fica com aquela foto anterior, como eu era mais jovem. E a gente fica com aquela história. E dali Deus começou a ministrar o meu coração sobre o envelhecimento, que isso é um fato. Quem não morrer vai envelhecer. Aí a questão foi como eu quero envelhecer, como eu quero chegar na velhice. Mês de outubro eu fiz 55 anos. E eu fiz 55 anos e eu disse, como eu quero chegar? Porque para 60 são 5. E se Jesus não voltar, se ele não me chamar, vou chegar nos 60 a mais. E como que vai ser? Como é que eu vou chegar aos 60? Fruto disso, eu comecei essa jornada de estudos, de preparação, de muita oração. E entendendo que havia um público dentro da igreja e dentro da sociedade, que é o idoso, que não tem sido honrado como deveria ser. Existe um estatuto de idoso, existe uma série de coisas, mas muita coisa não é colocado em prática. Então, fruto disso, fui olhar meu envelhecimento, como eu queria envelhecer, fui estudar, fui fazer um curso de cuidador de idoso. Depois, agora, entrei para a faculdade para fazer o curso de gerontologia, que é o estudo do envelhecimento. Mas começou tudo a partir de mim. Esse medo, ele chega mais na mulherada, nos homens ou público em geral, missionário? Quando eu falo o tema sem medo de envelhecer, eu não tenho. Sim. Aí diz assim, eu tenho medo de ficar velho, doente. Então, você tem medo de envelhecer? Por quê? Porque causas de enfermidade trazem uma falta de mobilidade, o idoso vai ficar ali logo parado. Então, você tem medo de envelhecer. É no meio a meio. Esse negócio de depender, ninguém... Eu acredito que para o homem é diferente, né? O homem, ele envelhece e ele se apercebe envelhecendo quando ele não tem força. É mais força, porque o homem é força. Então, ele vai levantar algo que antes ele levantava com a maior rapidez, já é mais sofrido. O ritmo vai diminuindo. Diminuindo, né? Para acordar, levantar da cama, né? Então já fica... E por conta disso, ainda a gente tem a parte cultural, de não honrar como os ocidentais, que honra os seus anciões, como os índios honram os seus anciões. Hoje a gente vê na sociedade, eu lembro, missionário, que eu estava entregando certa feita alimentos na rua
E a nossa igreja fica no Poço e o pessoal estava indo, já estava na Praça Deodoro. Quando eu passo na Praça dos Palmares, eu vi um senhor comendo lixo. E aquilo foi tão... parecia uma navalha rasgando o meu coração. E aí? Como é isso, meu Deus? Inclusive, no livro eu falo sobre isso, essa honra aos idosos, que a Bíblia nos ensina sobre isso. Então, esse envelhecimento que eu comecei a me perceber, comecei a olhar em volta, todos aqueles que estavam envelhecendo, meus pais. Meu pai tem 86 anos, minha mãe tem 82 anos. Olha. E eu comecei a olhar em volta, tios envelhecendo, pessoas que eu conheço envelhecendo. E nós estamos com essa taxa só aumentando, porque a taxa de natalidade tem sido bem menor. Né? As famílias já não são como antes, Sim. que nasciam muitas crianças. Hoje tem gente que não quer nem mais ter filhos, então só vai aumentar. E o que a gente tem feito para que esse envelhecimento seja de forma saudável, para que a gente possa estar cuidando desse corpo que nos foi dado por Deus? Existe a prevenção. Existe a prevenção, que é o autocuidado que eu chamo. É você, na jornada do envelhecimento, como se você fosse se preparar para uma viagem. Eu comento isso no livro. Você vai viajar. Estamos aqui em um local que é super quente, mas vamos a um local frio. Temos que preparar roupa, a nossa saúde vai ter que ser bem preparada para um ambiente frio. A jornada do envelhecer é assim. Você nasceu, criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, idoso. Vamos passar pelas fases da vida. Então, a gente tem que ir se preparando para isso. Principalmente com a vida espiritual. Essa vida espiritual, essa casa, essa morada do Espírito Santo tem que ser bem cuidada. Eu não falo apenas da parte física. Sim. Por quê? Porque a parte interior bem cuidada, o físico vai aparecer, vai florescer. Nós vamos aparecer melhor porque o nosso interior está bem cuidado. Então, é corpo, alma e espírito. Deus nos deixou para cuidarmos de um todo. Tem gente que cuida só do corpo, ok, mas vamos colocar os outros pilares, não só corpo, alma, as emoções e o espírito, a vida espiritual. Eu quero trazer uma outra questão. Está com as 2 semanas que eu fui levar uma cama hospitalar com uma senhora de 94 anos. E o que eu testemunhei ali, foi que ela de 94, mas quem cuidava dela era exatamente pessoas também já idosas, pessoas que passaram dos 50, né? Então tem aquela questão da força. Quem está cuidando de uma pessoa mais velha também requer cuidados. E eu fiquei encantado porque quando eu cheguei lá com a cama, demorou porque eu tive que pintar. E aí eles queriam me dar o dinheiro da gasolina. Eu falei, Deus me livre, não. Deus mandou trazer tudo certinho, não precisa. Mas eu tive essa percepção de que as outras 3 pessoas que estavam ali cuidando também já era idosa. E aí já fica difícil. É, né? Como um todo. Devemos observar o ambiente todo, porque quem tem um idoso em casa tem alguém que está ali envolvido. E tem pessoas que não querem nem ficar. Né? Então, sobrecarrega alguém. É um assunto bem interessante e que Deus me colocou com esse tema para esse trabalho que para mim tem sido maravilhoso. Tudo que eu vivi até aqui tem sido bagagem para que eu possa prosseguir nessa missão. Tem pessoas que não querem saber de idoso. Nós temos uma geração egoísta. Sim. Nós temos uma geração que está preocupada consigo mesmo, preocupada em ganhar dinheiro, em fazer fama, fazer nome, ganhar likes, ter seguidores. Essa é a realidade de muitas pessoas, mas que bom que ainda tem gente que entende que nós precisamos lidar com a pessoa. Para isso o Senhor nos chamou, esse contato físico, pessoal, é você chegar perto das pessoas e levar o amor do Senhor. Então essa é a minha nova missão e que eu tenho agradecido ao Senhor. Desde o dia 25 de março, quando o livro saiu de minhas reflexões, virando um livro,
e indo parar na mão de pessoas. Estive na Bienal, também, né? eu me inscrevi Ah, e o livro foi selecionado e eu pude estar na Bienal. Foi um momento assim muito especial, muito especial. Eu agradeci muito a Deus por esse momento. uma Foi. coisa é você estar lá visitando as estantes, outra É. coisa é você estar lá, né, com a sua estante, com o seu livro Minha apresentando. história e colocando, né? E as pessoas verdade. que passavam se identificavam, paravam para ouvir, que a gente tem um tempo para explanar os temas do livro, e as pessoas passavam e balançavam a cabeça, concordando. E eu entendo que isso é algo da parte do Senhor, que Ele deseja trabalhar com todos nós, independente da idade. Mas existem certos segmentos que precisam de uma atenção especial. E não para por aqui, né, missionária? A senhora é muito criativa. A gente O acompanha- segundo já está sendo escrito. Olha né? aí! Ele nasceu exatamente dentro desse livro, vendo isso que o irmão Belo, né, estava aí comentando. Quantas coisas em volta a gente vai vendo sobre envelhecimento, né? E a própria experiência que Deus tem me dado, de estar na faculdade, fazendo o curso, observando pessoas envelhecer, isso tem dado conteúdo, né? E o Senhor tem me ensinado bastante. Coisa linda, a gente só tem um minuto, menos de um minuto para Deixa eu só fazer um convite. Vai, Sim. Belinho. Você, pastor, que você tem um certo número de anciões na sua igreja. Olha aí, convida a missionária e você vai estar honrando, como a palavra fala, as cães dos nossos anciões. Inclusive, há um projeto para o próximo ano, trabalhar lideranças para que dentro das suas igrejas implantem um trabalho cuidando dos seus idosos. Venha mais vezes, missionária. A gente vai estar aqui de portas abertas sempre. Digo mesmo, só convidar que eu estou aqui. Tudo certo. Gente, só seguir a Missionária Val aí no Instagram, @missionária Val Freitas, tá? Missionária, deixa o telefone para a turma Sim. que quiser adquirir o livro. Tem me na convidar livraria pra- local também. Ah, que legal! Tem. Pode falar o nome? Pode, fala aí. Livraria Ágape. Ah, um Você abraço pode ir pra lá turma na de lá. Ágape que tem. E o meu contato 98722-7470. Segue aí, ela tá com podcast. Ó, a missionária tá diferenciada. Podcast, tem umas lives abençoadoras lá no Instagram dela. Segue aí que é importante. Obrigada, viu, Eu missionária? que Muito agradeço a obrigada. oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tamo junto. bênção. Vamos, Belinho.